Senhor presidente Irádio, presidente desta casa, a mesa diretora, nossos vereadores aqui presentes, ao público que nos assiste, nesse momento, são os trabalhadores que estão já há algumas horas concentrados aqui na frente, em luta contra o PL 560. Quero parabenizar a sua luta em defesa do sistema previdenciário, que está em risco já há muitos anos. Quero parabenizar nossas homenageadas, uma geração guerreira que levou a razão desta homenagem. Eu quero agradecer a essa casa por ter aprovado, por unanimidade, os vereadores aqui presentes, todos os vereadores, a essa sessão solene do movimento feminino pela anistia. Esse momento, acho que é importante destacar, é histórico, de certa forma, ele é decisivo, numa semana, inclusive, de debate nas escolas, que o movimento feminino está organizando, de debate sobre anistia e ditadura, e é um momento histórico porque está em risco, nesse país, a democracia, o Estado de Direito, que a geração de vocês e as anteriores lutaram para que houvesse nesse país o Estado democrático de direito, a livre expressão e a garantia dos direitos sociais, enfim, avançar num processo civilizatório num país latino-americano sob o controle do imperialismo que já vem desde já mais de 100 anos. Bom, 200 anos a rigor. Então, eu queria falar por quê? Porque nesse momento, sob um governo ilegítimo do Temer, estão em risco todos esses direitos, as conquistas de vocês que estão aqui na frente, nossos homenageados, que na época, e bem antes, eram jovens, mães, e que lutavam para além do cotidiano dos trabalhadores, dos movimentos sociais, para garantir a conquista do Estado de Direito, que foram perseguidos e perseguidas, vários militantes desapareceram, junto aos nossos irmãos da América Latina, também as mulheres também da Madres de Maio, enfim, na época, porque está em risco nesse momento, um golpe que já está instalado e também, na prática, nós estamos silenciosamente se implantando o estado de exceção, o que é um paradoxo, quando no ano que vem vai se realizar 40 anos, hoje 39, da criação, em 75, do movimento feminino pela anistia. Então, acho que essa sessão especial, e a Câmara também instalou, em 2014, uma placa em homenagem à anistia, que está aqui na nossa fachada. A Câmara Municipal aqui já deu vários gestos de garantir o gesto da importância histórica, o que significa muitas pessoas foram torturadas, presas, desaparecidas, e não podemos deixar que se repita novamente, porque a votação em 17 de abril do impeachment foi assustadora. Não é uma ópera bufa, como alguns dizem, é uma coisa aterradora de se levantar até a necessidade de retorno do golpe dos militares, que é um absurdo, que, de certa forma, e parece que a história não passou, e pode retornar muito mais profunda. Então, eu pergunto, para que adiantou toda essa luta? Onde é que está a educação nas escolas? O que aconteceu com o povo brasileiro, uma parte do povo brasileiro, que é capaz de ainda apoiar atos fascistas nesse país? Eu acho que as manifestações estão ocorrendo, que não é uma manifestação pela democracia, uma parte dela, na questão de favor do impeachment, porque não é a nossa presidente Dilma que está em questão, é toda a luta histórica, que vem, eu digo mais, não só no período militar, vem na época de Getúlio Vargas, toda a luta de uma geração anterior, que tombou para garantir a importância da livre expressão e a importância dos trabalhadores, mesmo o sistema capitalista, que é o que sustenta. Então, eu queria colocar isso, que é essa homenagem de vocês, mulheres, que se levantaram em 75, não foi um movimento por direito de gênero, não. As mulheres, as mães, as tias, as irmãs, que viram os seus companheiros desaparecidos, se levantaram para ter uma expressão própria contra a barbárie que se instalava naquela época. Que a presidente Dilma é uma dessas atuantes. Então, eu queria colocar isso, eu acho que é importante, não quero me estender mais, mas eu acho que essa casa, mais uma vez, dá um passo para muitos, inclusive que hoje, nós estamos numa eleição, precisando esse país de uma reforma política profunda, que nós temos que chamar uma constituinte soberana, para isso, para fazer uma reforma profunda,
Muitos que estão aqui nessa casa, ou que muitos que até apoiam, percebe bem, o regime de exceção, foram eles que estão aqui, porque foi a democracia que os permitiu estarem aqui. Que até então se diziam democratas. Eu quero lembrar que muitos deles continuam. Quando o general Figueiredo esteve aqui em 79, em novembro de 79, na Novembrada, foi lá, trouxeram aqui o general Figueiredo para homenagear o Marechal Floriano, as forças conservadoras dessa terra, que estavam na época no poder, e eles estão hoje ainda aí. Então eu queria colocar que essa homenagem ela é central para lembrar o povo que a memória está viva, que a história é importante porque ela lembra o sangue e que pode se repetir. Esse é o que me assusta mais, que agora na manifestação que houve dos estudantes contra o golpe, a polícia evitou que houvesse manifestação, agora há pouco, há dias atrás, quando se permite a manifestação na Beira-Mar Norte de outro setor da sociedade. O que é isso? É uma repressão seletiva. De novo, calando aqueles que não se contentam com qualquer golpe à nossa democracia. Então, eu queria colocar isso, eu quero aqui, esse é o sentido dessa homenagem, dos democratas que são desta casa, que realmente defendem a democracia, para que todos se manifestem livremente. Isso tem um preço. É as gerações garantir a democracia, que está em risco nesse momento. Então, isso queria colocar o simbolismo desse ato, eu agradeço essa casa. Né? Obrigado. Solicito ao vereador Lino Pérez para que permaneça à frente e conceda uma homenagem desta Casa Legislativa aos catarinenses que retornaram do exílio graças à luta pela anistia. Senhor Marcílio Krieger, em memória neste ato representado por seu irmão Marcos Aurélio Ramos Krieger. Próxima, senhora Derlei Catarina de Luca. Quem que eu vou falar depois? Ok. Não, vou chamar a próxima então. Senhora Clair Castilho, representando todos os membros do movimento feminino pela anistia. Ele pode. O vereador Afrânio pode. Vendo? Ele vai receber em nome de todos. Ela vai receber agora. Ela vai receber em nome de todos. Vai lá. Isso, vai lá. Convido a ex-vereadora Clair Castilho para fazer o uso da palavra. Pode usar o microfone, Laércio. Use o microfone para ela. Dá o microfone aí próximo. Isso. Ela quer vir aqui? Ela vem aqui ou... Falando. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3
Isso. Tá ok, obrigada. Pode ser. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, agradecer a homenagem, saudar o senhor presidente da Câmara, os camaradas vereadores aqui presentes e o autor da sessão, que é o vereador Lino Afrânio, colega de longa data, todas as mulheres aqui presentes, que em diferentes momentos participaram junto em toda essa luta contra a ditadura militar, naqueles anos sombrios da ditadura, e que estão aqui para um tipo de atividade e um tipo de resgate de uma memória que não precisa e não pode e não deve ser esquecida, considerando que estamos às portas de um novo golpe do tipo, não do tipo militar, mas, como agora eles falam, um golpe mais brando, um golpe institucional, né? Que, como vocês sabem, já foi testado em Honduras, foi testado no Paraguai e agora aqui no Brasil ele atinge a sua forma mais sofisticada e mais bem acabada, acrescida, evidentemente, dos componentes indispensáveis de misoginia, machismo e o pensamento estreito de quem não aceita os diferentes nos comandos dos destinos da nação. Então, antes de começar qualquer coisa, fora Temer, né? Vamos lá, fora Temer. E eu gostaria, então, de agradecer e homenagear o coletivo catarinense do Memória, Verdade e Justiça, que é responsável também por esse ato e que trouxe aqui as bravas companheiras que aqui estão. Na verdade, por um dever de honestidade também, eu devo dizer que eu não era exatamente do movimento feminino pela anistia. Eu era do movimento feminista, sempre fui, e do movimento geral contra a ditadura. Tanto que, na época que eu me elegi vereadora a primeira vez, era em 82, a principal palavra de ordem da minha campanha era pelo fim da ditadura, pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, precedida do fim da ditadura militar. Vocês vejam o que é a juventude. Isto aqui em Floripa, eu já estava preconizando isso aí, com um grupo de mais de 100 companheiros e companheiras que atuavam nessa direção, muitas aqui presentes, inclusive a Thaís, que era do grupo, né? E tantas outras. Também quero trazer um recado da ex-vereadora e professora Zuleika Lenzi, que era para estar aqui presente, não pôde, porque ela está com pneumonia e o médico proibiu dela sair, está em casa de repouso. Bom, entrando no tema propriamente dito da homenagem e do trabalho nosso, eu queria resgatar brevemente o movimento feminino pela anistia, o que ele representa, porque, como tem muitas pessoas aqui pertencentes a outras gerações e que não viveram esses tempos, eu quero dizer que esse movimento feminino pela anistia ele foi importantíssimo. E ele representa a atuação das mulheres na luta pela anistia. Elas foram as primeiras a reivindicar a anistia às vítimas da repressão. E se organizaram e formaram um grupo de militância contra o regime militar, conscientizando as entidades de classe e organizações civis sobre a importância da concessão da anistia aos presos políticos e exilados. Boa parte do grupo era composto por mulheres cujos maridos foram torturados e assassinados pelo governo militar. E aqui é interessante que a gente até tem um parêntese para uma pequena estratégia das mulheres. Como os militares e grande parte do povo, na época, aliás, como os militares e grande parte da direita brasileira era extremamente machista, jamais imaginavam que mulheres poderiam estar assim
à frente desses movimentos, que a gente ia se organizar por causa dos maridos, dos noivos, dos pais, companheiros, né? E aí muitas de nós aproveitando esse espaço de um inevitável encontro com esses golpistas da época, então utilizamos também para trazer as reivindicações. Isso, claro, afora as grandes e brilhantes companheiras de luta, que estavam, estas sim, à frente da luta, junto com todos os companheiros, que, na época, eram tanto guerrilheiros, combatentes da liberdade, mulheres que foram presas, torturadas. Temos aqui a companheira Marlene Socas, tantas outras que também davam guarida aos companheiros, guardavam nas suas casas, escondiam, participavam. Nós, aqui em Florianópolis, embora eu não tenha sido uma figura muito de frente dessa parte, mas frequentávamos algumas reuniões lá na igreja do Colégio Coração de Jesus, lá embaixo. Às vezes íamos em reuniões em outros lugares mais reservados, tudo morrendo de medo, mas a gente ia. Que, aliás, a valentia é justamente saber que tem medo e ir, não é, nas coisas. Então, essas questões fizeram com que, um ano após toda essa luta geral do movimento contra a ditadura, ao qual nós nos somávamos, um ano após a posse do presidente Ernesto Geisel, do ditador, no final de 75, então, surgiu o Movimento Feminino pela Anistia, que foi a primeira entidade a levantar a bandeira da anistia, e foi liderada pela corajosa Terezinha Zerbini, que era esposa de um general caçado e que muitas vezes abriu sua casa para abrigar clandestinamente os políticos perseguidos. E uma das coisas que tinham eram os nossos cartazes, e até tem aqui, não dá muito para ver, mas a fala era o seguinte: liberdade, aí muitas mulheres, Movimento Feminino pela Anistia. Em 1975, quando a ONU instituiu o Ano Internacional da Mulher. E aí a gente dizia: saia das sombras, diga conosco, liberdade. Muitas das mulheres que participavam da luta, que eram mães de presos políticos, se dividiam entre visitar os filhos na prisão e participar das lutas e manifestações do MFPA. Simultaneamente, ocorria também um movimento dentro das prisões. Os presos faziam greve de fome, e essas mães ficavam preocupadas com a saúde dos seus filhos, mas o apoiavam indo e participando das manifestações. Em 1978, o Movimento Feminino pela Anistia lançou o jornal Maria Quitéria, voltado exclusivamente para a anistia e direitos humanos. A luta pela anistia foi crescendo e foi muito apreciada pela sociedade, porque nós, mulheres, também temos muito essa coisa da abnegação, da dedicação, da doação. Então, muitos que eram resistentes a aceitar tranquilamente a participação dos homens, dos militantes, aceitavam das mulheres. E, com isso, a gente também conseguia ampliar todo um senso comum no país contra esse autoritarismo e essa falta de liberdade da época. E a luta, então, estabeleceu relações com as outras entidades e instituições que também estavam lutando, para que esse diálogo coletivo mobilizasse a população civil. E isso, mais do que nunca, é necessário que nós façamos agora. Parece que a gente está voltando na história quando se lê esses relatos e vê o momento atual na nossa história brasileira. Muitos homens também participavam das reuniões, e muitas pessoas também diferentes. O grupo e muitas pessoas foram despertadas para a luta a partir daí, e dali que surge o CBA,
porque o Comitê Brasileiro pela Anistia surge do movimento feminino pela anistia. Então, nós, mulheres, mais uma vez, dávamos uma saída de luta para o povo nessa época, porque o Comitê Brasileiro da Anistia começou em 1978. E também é interessante dizer que o grupo inicial era composto apenas por 8 mulheres. E esse grupo redigiu um manifesto que dizia: nós, mulheres brasileiras, assumimos nossas responsabilidades de cidadãs no quadro político nacional. Através da história, provamos o espírito solidário da mulher, fortalecemos aspirações de amor e justiça. Eis porque nós nos antepomos aos destinos da nação, que cumprirá sua finalidade de paz, se for concedida anistia ampla, geral e irrestrita. Conclamamos todas as mulheres no sentido de se unirem a esse movimento, procurando o apoio de todos que se identifiquem com a ideia da necessidade de anistia, tendo em vista um dos objetivos nacionais, a união da nação. Terezinha, então, inicia esse movimento, que foi fundado em São Paulo, e 2 anos depois, em 30 de junho de 1977, o movimento se organizou em Belo Horizonte e depois em outros estados e se espalhou pelo Brasil e chegou, claro, aqui em Santa Catarina. Portanto, nós temos aqui as companheiras que, de maneira direta ou indireta, participaram da luta contra a ditadura, do movimento feminino pela anistia dentro do nosso Estado, e que, mais uma vez, estão aí mobilizadas, e nós, a exemplo do quadrinho famoso do Asterix, daquele cartunista francês, nós somos as irredutíveis gaulesas, as irredutíveis democratas. Certamente, eles estariam mais cômodas com a nossa ausência, mas a gente está aqui, de muleta, sem muleta, com voz, sem voz, fazendo regime, perdendo peso, tratando da diabetes, da hipertensão, do diabo 4, mas nós estamos aqui, ó, e não vão passar esse povo desse golpe. Certamente não passarão, porque podem até ter vitórias instantâneas, imediatas agora, por conta da brutal articulação do capitalismo internacional nessa etapa neoliberal, mas não persiste, porque a crise do capitalismo é estrutural, é sistêmica, e a gente está aí para denunciar. E aqueles que falam de união nacional aqui no Brasil, pode ter união nacional, mas nós não vamos fugir da luta de classes. E isso tem que ser resgatado. Chega de enrolar e da gente ficar pensando que tudo pode ser unificado dentro do Facebook, quem sabe, né? Então, eu gostaria de concluir trazendo para vocês um recado da companheira Eglê Malheiros, que seria uma das homenageadas, mas ela mora em Brasília, recentemente ficou viúva e já tem uma certa idade, não pôde comparecer, mas ela mandou um e-mail, prezadas Thaís e Clair. Então, segue o agradecimento da Eglê, e, se puder ser lido pela Clair, ela agradece. Abraços da Sônia, que é a filha dela. Então, o que a Eglê manda dizer para nós todos? Recebo com alegria e emoção o convite para participar das homenagens ao movimento feminino pela anistia e às mulheres catarinenses que dele participaram, lutando pela democracia e pela real efetivação da anistia para os presos políticos. Gostaria que esta homenagem, proposta pelo vereador Lino Pérez, fosse mais que um ato simbólico e reafirmasse aqui nossa determinação de impedir que o Brasil, mais uma vez, seja jogado nas trevas do fascismo.
E tem mais um pedacinho. Que o Brasil seja jogado nas trevas do fascismo. E aí ela fala da nossa união em torno da construção de novos tempos para o nosso país. E agradece, e aqui, então, eu faço o papel de trazer o recado dessa nobre companheira, camarada Eglê Malheiros, que todas nós sabemos a história, né? Que, inclusive, foi presa, retirada dentro da sala de aula, que ela era professora do Instituto Estadual de Educação. Então, era essa, mais ou menos, a nossa homenagem. Dizer que aqui em Santa Catarina nós tivemos casos notórios. Terminou o tempo? Hã? Ah, tá. Bueno. Então, um resumo da Comissão Estadual da Verdade, só para concluir, dizer que até o final de 2014, a Comissão Estadual da Verdade apurou 702 pessoas detidas no Estado catarinense durante a ditadura militar de 64 a 85. Foram 84 camponeses, 30 mulheres, 130 sindicalistas, 52 advogados. Criciúma foi muito perseguida pela existência das minas de carvão e Florianópolis por ser uma cidade com muitos universitários. 2 menores de idade foram mantidos presos por meses em função da atividade dos pais, e a imensa maioria foi presa sem ordem judicial, o que configura prisão ilegal e sequestro. Os casos mais notórios aqui em Santa Catarina foi o incêndio de livros na Praça 15 de Abril, em 64, quando o Exército Brasileiro, certamente sem ter o que fazer, porque eles não são muito chegados, invadiu a livraria Anita Garibaldi, de propriedade do escritor Salim Miguel, e queimou os livros em praça pública. E ali, naquela livraria, inclusive, trabalhava um grande companheiro nosso, que era o Alessio Verzola, filho também da dona Maria Verzola, bravos militantes da luta contra a ditadura. No congresso de Ibiúna, aquele congresso célebre da UNE, eles prenderam 15 estudantes catarinenses. Teve sequestro de estudantes em 5 de setembro de 68, mantendo-os numa cadeia pública de Biguaçu, sem interrogatório formal e sem registro de impressões digitais, tipo o Sérgio Moro faz agora com os outros. Operação Barriga Verde. Em 75, a Polícia Federal deflagrou uma operação para prender militantes do Partido Comunista em território catarinense. Cerca de 50 catarinenses foram detidos e torturados. Eu lembro, inclusive, do professor Marcos Cardoso Filho, que, logo após a libertação dele desse evento, nós estávamos numa reunião do movimento feminista, no auditório ali da antiga prefeitura, falando de saúde da mulher e mortalidade materna, e ele, assim que tinha saído da prisão, de certo viu que havia uma atividade pública, coletiva, de algum tipo de reivindicação importante, e se fez presente. E eu lembro que ele até falou aquela vez. Foi um episódio assim muito interessante e emocionante da gente ver a garra dos companheiros. Outra história que eu lembro, eu estava recém-casada, morando em Criciúma, que o meu marido era daquela região do Sul, e aí não tinha telefone, nem internet, nem WhatsApp. A gente ia lá na central telefônica e fazia ligação para casa. Aí eu fui ligar para Porto Alegre, aí a gente ficava parada, aí gritavam, longa distância, e a gente saía voando para pegar o telefone de longa distância. Aí estava eu sentada lá, recém-casada, fora de qualquer movimento, assim, curtindo ainda o início da vida de casada, mas estava lendo o jornal Opinião. E aí eu vi que tinha uma pessoa lá
no recinto, que me olhava, depois tentava se aproximar. Aí eu fui ver, depois eu soube que era a companheira Marlene Socas, que está aqui. E até, posteriormente, a gente se conheceu, nós fomos no consultório dela, e tinha, numa sala do fundo, assim, fora, uma série de quadros e pinturas que ela havia feito das brutais cenas de tortura que ela havia passado. E eu lembro que a gente ficou absolutamente emocionada com esse episódio. Na Novembrada, em 79, também teve os estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, dos quais, quando eu fui candidata a vereadora em 82, dos 6 catarinenses da Novembrada, tinha 4 no meu comitê, o que até hoje eu considero assim, a glória, né? E depois tivemos 25 sindicatos que sofreram intervenção. Depois, as cidades de Chapecó, Criciúma, São Francisco do Sul, Itajaí, Laguna e Imbituba tiveram seus prefeitos caçados e presos. E os assassinados de Santa Catarina que temos que homenagear. Tem o Arno Praz, de Forquilinha, advogado, assassinado em Tocantins. Frederico Eduardo Mair, de Timbó, universitário, assassinado em São Paulo. Até hoje eu tenho a foto dele, do Instituto Médico Legal da Tortura, quando eu trouxe para a Câmara para a gente denunciar. E, claro, que não passou a proposta, mas eu mostrei a fotografia. É simplesmente assim terrível da gente olhar. O Hamilton Fernando Cunha, de Floripa, gráfico, assassinado em São Paulo. E Gino João Pio, de Itapema, assassinado em Florianópolis. Luiz Eurico Terreda Lisboa, de Porto União, estudante, assassinado em São Paulo. Rui Oswaldo Fitzenreuter, de Orleans, jornalista, assassinado em São Paulo. Vânio José de Matos, de Piratuba, capitão da Polícia Militar, morto no Chile. E ainda tem os desaparecidos, que até hoje nós não sabemos, que é o Divo Fernandes de Oliveira, marinheiro de Tubarão, desaparecido no Rio de Janeiro. O João Batista Rita, universitário de Criciúma, desaparecido no Rio de Janeiro. E o Paulo Stuart Wright, deputado de Ervaldo Oeste, desaparecido em São Paulo. Então, para concluir, o que eu gostaria de deixar claro aqui é que o movimento feminino pela anistia teve um papel fundamental na busca tanto da cidadania, na luta pela liberdade, na luta contra a ditadura, como inspirou um movimento mais geral, que foi o movimento pela anistia. Então, mais uma vez, eu quero resgatar o importante papel de nós, mulheres, na história desse país, tanto na história recente como na história mais antiga. E, portanto, eu quero deixar muito claro que o que está acontecendo agora, com a única mulher presidenta desse partido, que a única inocente julgada por um parlamento que virou um tribunal de inquisição e por um conjunto de criminosos investigados, vão caçar, talvez, a única mulher presidenta eleita legitimamente que não tem crime consolidado, nenhum tipo de denúncia que seja totalmente justificada ou concretizada contra ela. Então, essa articulação da mídia com a oposição, com o capital internacional, com os partidos de oposição que perderam a eleição, são um dos atos mais antidemocráticos que nós temos notícia. Na verdade, é um golpe. Portanto, antes de concluir, quero dizer que a história, ela já dizia lá, eu acho que era no 18 Brumário, né, minhas camaradas mais intelectuais corrijam, dizia que primeiro a história acontece como tragédia, né, mas depois se repete como farsa. E farsa é o que nós estamos vendo acontecer nesse país. Eu conclamo a todas as companheiras, companheiros, aos presentes, aos vereadores, às mulheres, que, mais uma vez, a gente não se furte de partir para a luta. Muito obrigada.